Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim conversar com vocês sobre as minhas leituras de abril. Abril foi um mês que eu li bastante coisa, então não vou enrolar muito. Então, gente, já deixa aquele like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Os links de compra vão estar aqui embaixo no box de descrição, junto com as minhas redes sociais. E bora direto para os livros, que eu não quero deixar esse vídeo muito grande. Começando aqui por um livro que eu já estava lendo desde o mês de março. Eu concluí agora O Talismã, do Stephen King. Esse foi o livro que eu ganhei de presente lá da Maria de Xícara Quente, de Amigo Secreto. E aqui a gente vai ter um menino que a mãe dele tá com câncer, prestes a morrer. Só que ele descobre que existem mundos paralelos e que, de alguma forma, esses mundos se ligam, né? Dependendo do que acontece em um, pode interferir em outro. E ele vai atrás de um talismã que pode salvar a vida da mãe dele e, em consequência disso, também salvar a rainha desse outro mundo. Porque essa rainha é como se fosse uma espécie de duplicata da mãe dele. Tipo, ele já até chama aqui no livro de os duplos. E basicamente essa vai ser a jornada dele ir atrás desse talismã pra tentar salvar a mãe. E no processo disso ele vai descobrir que existem perigos tanto no nosso mundo quanto nos territórios. Então ele não pode passar tempo demais em nenhum dos dois. E ele ainda vai descobrir alguns segredos a respeito do pai dele e do passado do pai dele. Eu gostei bastante do protagonista e de alguns amigos que aparecem durante o caminho, inclusive tem um que se chama Lobo, que eu simplesmente adorei. Gostei dos vilões e as criaturas também que aparecem desse outro mundo, porque assim, apesar de ser um livro de fantasia, tem alguma dessas criaturas que são um pouco sombrias, sim, dão um ar ali diferente. E é um livro que mostra muita ganância humana, o como que o ser humano às vezes está disposto a destruir um mundo inteiro só pra benefício próprio. Então toda a aventura, a mensagem por trás, os personagens, esses conceitos de universos paralelos, é tudo muito interessante, eu simplesmente adorei. Só que apesar de eu ter gostado bastante desse livro, eu recomendaria ele apenas para quem já tá acostumado com a escrita do King, para quem já gosta do Stephen King. Porque o início dele realmente é bem lento, eu fui gostar mais ou menos lá pela página 200. Ele é um calhamaço, né? Ele tem 750 páginas. E assim, tem coisas que demoram um pouco. Acho que dava, sim, pra cortar algumas páginas desse negócio. Então, assim, é bom. Gostei pra caramba. Só que ele tem essas coisas aí que, pra quem não é fã do King, eu não recomendo, sabe? Porque você vai se incomodar muito com isso, você ainda não vai estar acostumado. Então, assim, a sua tolerância pra esse tipo de coisa vai ser um pouco menor. Os autores querem mostrar nitidamente que existe perigo nos dois mundos, só que demora, gente. Assim, teve um pedaço ali que eu fiquei tipo, tá, gente, vambora, já entendi que tem perigo, tá? Mas no geral, o livro como um todo, eu gostei bastante dele, do desenvolvimento e amadurecimento do personagem, da aventura em si. Essa questão do conceito dos universos paralelos eu achei genial. E essa história aqui, ela se fecha como volume único. Só que ele tem uma continuação que se chama A Casa Negra. Inclusive, eu tô muito ansiosa pra ler aquele livro, pra vocês verem que mesmo com essas falhas, né, essas enrolações, eu gostei da história. E, inclusive, eu pretendo ler aquele outro livro ainda esse ano. Mas, assim, gostei bastante, por sinal. Mas eu recomendo apenas pra quem é fã do Stephen King, porque senão, assim, você vai se irritar e pode te dar uma ressaca. Ainda falando do King, mas agora um livro que eu recomendo pra todo mundo. Eu também li, na verdade, reli Carrie nessa edição aqui da Suma. Eu recebi em parceria com eles, por sinal. E, gente, eu realmente gosto muito dessa história e super recomendo, sabe? Aqui a gente vai ter uma garota que ela sofre bullying, ela é filha de uma fanática religiosa, só que ela também possui alguns poderes telecinéticos. E essa combinação faz da Carrie basicamente uma bomba relógio, sabe? Pronta pra explodir a qualquer momento. Inclusive, é justamente isso que acontece, porque logo no iniciozinho a gente sabe que aconteceu alguma coisa muito ruim na escola e com a própria Carrie, e no caso, a gente não vai estar acompanhando a história de uma forma linear. Na verdade, a gente vai ter a história da Carrie, né, até o momento que aconteceu essa tragédia, mas a gente também vai ter entrevistas, depoimentos das pessoas que presenciaram esse acontecimento. Alguns pedaços são como se fossem trechos de livros e artigos que pesquisam essa questão da telecinese. Enfim, diversos formatos para a gente entender o que aconteceu e como eles estão estudando o caso da Carrie.
Eu achei essa narrativa muito interessante, eu não imaginava que era assim na primeira vez que eu li, e agora relendo eu gostei mais ainda, que a gente vê como a história é montada assim bonitinha, sabe, ligando todos os pontos. Eu realmente adorei. Eu só não vou falar mais sobre esse livro aqui nesse vídeo, porque eu já gravei a resenha dele e também falei um pouco sobre as adaptações que fizeram desse livro no mesmo vídeo, tá? Só falta eu editar, mas na semana que vem já deve estar saindo pra vocês. De qualquer forma, recomendo pra todo mundo. Gostei muito da narrativa quanto da história. Não é um livro tão grande assim, né, pra quem tá começando aí a ler King, por sinal. Então é uma história bem rápida, bem fluida de você ler. Vocês podem pegar tranquilamente que essa história é incrível. Aí um livro que eu li esse mês e assim, eu adorei, mas ele me pegou bem de surpresa porque foi totalmente diferente do que eu esperava, foi o É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover. Eu peguei isso aqui achando que seria um romance, porque pelas algumas coisas assim que eu via pela internet, as pessoas comentando, realmente parecia. E gente, não é, tá? Esse livro aqui, se você acha que é um romance, você leu achando que era um romance, não é. Porque, na verdade, ele é um livro que vai estar tratando sobre a violência doméstica. Aqui a gente vai ter a Lily, ela conhece um cara e a gente vai ter o desenvolvimento desse relacionamento deles até o momento que as coisas começam a dar errado. Só que assim, você percebe que não vai ser um romance desde a primeira página, porque o Riley, ele já tem uns comportamentos ali que a gente já, ó, tipo, liga o alerta, tá, querida? Porque, assim, esse cara aí também não tá normal, não. Outro ponto que a gente também vai ter nesse livro é que a gente vai acompanhar alguns flashbacks, né, da Lily a respeito do passado dela, onde ela via a mãe dela sofrendo com violência doméstica. É uma leitura interessante, bem fluida, ela te prende bastante. Não sei explicar exatamente o que tem na escrita da Colleen Hoover, mas ela realmente prende a gente no livro. E mesmo que a gente não concorde com certas atitudes da personagem, ou com alguma coisa que aconteceu ou deixou de acontecer dentro da história, eu vi esse livro muito como algo que está mostrando a realidade de muitas pessoas. Ele ajuda você a entender como que funciona a cabeça da vítima de violência doméstica e que ela realmente precisa de apoio e ajuda para sair daquela situação. Só que eu não vou falar muito mais do que isso, porque eu já fiz um vídeo onde eu falei bastante sobre esse livro, sobre a experiência de ler Colleen Hoover pela primeira vez. Eu vou estar deixando esse vídeo aqui no box de descrição para vocês conferirem. Aí teve um períodozinho ali do mês que eu senti que a ressaca literária queria vir e eu virei, ó, não vai não, amor. Você não vai atrapalhar a minha meta anual de leitura. Aí eu fui lá e decidi pegar um HQ pra ler, porque no caso, ler HQs é uma coisa que super me ajuda a não entrar na ressaca, sabe? Ou até mesmo sair dela. Inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu dei dicas pra você sair da ressaca literária. Vou deixar no box de descrição e nos cards pra vocês conferirem também. Mas enfim, a HQ que eu li e eu fiquei super empolgada, assim, super, tipo assim, vibe, amo ler depois dela, foi Hellblazer. Esse é o volume 1 da série Origens, no caso, o Pecados Originais. E basicamente a gente vai ter o Constantine, o John Constantine, que é um ocultista, ele é um mago e ele tá sempre resolvendo algumas questões com demônios, bruxas, fantasmas, coisas do tipo. Nessa HQ tem várias historinhas, tá? Só que de alguma forma elas sempre acabam se interligando, mas as duas principais é que aqui na cidade, né, que ele tá, começa com algumas pessoas tendo uma fome muito desenfreada, sabe? Se ela gosta muito, por exemplo, de bebida alcoólica, ela começa a beber aquilo até ela se sufocar com isso. Se ela é obcecada por carne, ela vai comer até ela, sabe, passar mal com aquilo e morrer. E também tem algumas coisas, assim, bem estranhas e que podem deixar as pessoas violentas consigo mesmo e com os outros, que eu não vou falar pra, né, não deixar aí o mistério no ar pra quando vocês forem ler. Mas a situação é bem extrema e o Constantine, ele entra em contato com outro amigo dele que é mago e ele vê ali que ele precisa tomar uma atitude pra salvar as pessoas daquela cidade, pra, sei lá, não começar um apocalipse bizarro. Só que assim, gente, situações extremas pedem atitudes extremas. E o Constantine, ele é muito visto como se ele fosse um mega filho da puta, sabe? Para as coisas. Só que a questão é que às vezes ele se vê em situações onde ele é obrigado a fazer a escolha difícil, a fazer a escolha que pode ser ruim para algumas pessoas, mas que são necessárias. Essa primeira história traz muito a essência do personagem, o íntimo dele, né, sobre o como que ele se sente quando ele é obrigado a fazer esse tipo de escolha. Outra história que também se destaca bastante nessa HQ é uma que a sobrinha do Constantine é sequestrada. E assim, gente, como é um HQ que envolve sempre o sobrenatural, não é um sequestro comum, né? A gente sabe que vai ter algo macabro envolvido nesse sequestro. Só que o mais legal dessa história é que a gente vê que, apesar do Constantine ser esse ocultista, ter todo esse conhecimento, a irmã dele acabou se casando com um cara
que é muito religioso, sabe? Então, assim, a religião deles tem uns negócios ali meio estranho, meio fanático, essa coisa toda. E é muito legal você ver Constantine entrando na casa deles pra poder saber qual é a situação, pra ver por onde que ele vai começar a procurar a sobrinha. Só que ele chega numa vibe com os dois pés na porta, fala assim, olha só, vocês estão aqui, esse rolê todo, com essas rezas todas, e ninguém tá resolvendo nada. Sai da minha frente, deixa que eu vou resolver, entendeu? Deixa eu pegar e fazer as minhas magias aqui no meio da mesa de centro da sala e eu vou trazer essa menina de volta. Então, assim, eu gosto muito disso porque traz muito aquela coisa de que tem certas pessoas que são fanáticas, obcecadas pela religião e tudo mais, que, eu vou me agarrar aqui na minha fé. Só que a gente precisa tomar certas atitudes, a gente precisa pegar e ir lá e fazer, e não ficar só ajoelhado rezando, sabe? Isso não faz sentido. Então, assim, eu gosto muito dessa vibe do Constantine, só que essas pequenas histórias que aparecem, cada uma meio que se fecha dentro dessa HQ. Só que sempre tem uma pontinha ali que vai ligando uma a outra e que vai ligar ao próximo volume, que inclusive eu tô bem ansiosa pra ler, já tá aqui em casa, já devo pegar, assim, em breve, tá, gente? E eu sei que essa é uma HQ um pouco difícil de ser encontrada, mas se você tiver chance de ler Hellblaze, dessa fase aqui, tá? Não vai pros Novos 52, não. Hellblaze, Vertigo, pode ir, sabe? Porque essa história é muito boa. Pra quem gosta dessa coisa, assim, sobrenatural, meio macabra e adulta, tá, gente? Vamos lembrar que é adulto, tá? Porque aqui atrás já vem a classificaçãozinha de 18 anos. Então, assim, quem gostar dessa vibe, vai tranquilo que isso aqui é perfeito. Também participei da leitura coletiva do time da LX e foi até legal porque foi um livro bem levinho, bem aguinha com açúcar, gostosinho, sabe, de ler. Então deu aquela equilibrada no mês de não ficar lendo só coisas pesadas seguidas, que no caso foi o livro Se a Casa 8 Falasse, do Victor Martins. E aqui a gente vai ter essa casa narrando a história dos moradores dela em anos diferentes, que no caso era 2000, 2010 e 2020. Pra mim, que nasci assim em 94, trouxe uma nostalgia muito gostosinha, porque tem algumas referências a músicas, a filme. Tem uma época aqui que essa casa vira meio que uma locadora de filmes. E assim, gente, eu era muito rata de locadora, sabe? Quando eu era novinha. Os personagens que moram nessa casa são todos LGBT. E é interessante a gente ver a diferença disso no decorrer dos anos. Porque, por exemplo, a personagem que vivia nos anos 2000 tinha muito receio de contar pro pai. O de 2010 já tá ali no meio termo. E o de 2020 acaba sendo um pouco mais natural. E assim, gente, é óbvio que a gente sabe que existe preconceitos ainda, que tem família que não aceita. A gente sabe que tudo isso é real. Só que, assim, a gente precisa de umas histórias que deem uma esperança, sabe? Porque aqui é meio que como se ele dissesse, tudo bem, eu sei que tudo isso existe, eu sei que não tá perfeito ainda, mas olha o quanto a gente já evoluiu. É só a gente continuar por esse caminho, a gente continuar lutando por isso. Além dessa questão, ele também vai estar abordando o relacionamento das pessoas. Aqui no caso da Ana, né, que é do ano de 2000 com o pai. O de 2010 do Greg com a tia. E em 2020 do Beto com a mãe e a irmã. Tem um romancezinho dentro de cada uma dessas histórias, mas não é isso que é realmente importante. O que realmente importa aqui é a relação dessas pessoas com os membros da família. Inclusive, o que eu mais gostei aqui, gente, foi a história do Greg, porque é nessa vibe aí que pega a questão da locadora, tem um romancezinho meio que de verão, e a gente vai estar acompanhando o relacionamento dele com a tia, né, que a tia dele era acostumada a viver muito sozinha, então pra ela é uma novidade ter que conviver com outra pessoa na casa. E também tem um doguinho chamado Kenny Reeves. Como que eu podia não gostar disso, tá? Então, se você estiver procurando uma leitura leve, com personagens LGBT, cara, eu super recomendo isso aqui. É fofinho, é super fluido, você vai ler super rápido, gostosinho. Eu acho que a única coisa que eu não gostei e que eu tive um pouco de dificuldade nessa leitura foi logo no iniciozinho dela, porque a gente vai ter a Ana e a gente vai estar abordando ali a questão de mudar de casa. E isso pra ela é extremamente ruim, é um pesadelo, sabe? E eu não consegui me conectar a isso. Porque, gente, eu sou filha de militar, tá? E eu passei a vida inteira me mudando com os meus pais. E, tipo, vocês não estão entendendo a proporção. Eu amava me mudar. É isso. Então, o fato dela fazer disso um pesadelo, pra mim foi assim, tipo, tá, querida, para de graça. Aí você pode virar e falar assim, nossa, Rô, nossa, você é muito coração gelado, mas a menina tinha namorada. Tudo bem, e eu já estive tanto na situação da que fica, quanto da situação da pessoa que vai embora, e
tudo bem, era isso, sabe? Então, assim, eu tive essa dificuldade porque é algo muito distante da minha realidade, da minha vida. Mas eu imagino que pra quem, assim, por exemplo, viveu muito tempo numa mesma casa, convivendo com as mesmas pessoas, sabe? Aquele mesmo ambiente do bairro, aquela coisa toda, ver essa mudança na vida da Ana, provavelmente vai se conectar muito melhor do que eu. E assim, gente, essa questão da mudança nem é um spoiler, tá? Porque se temos moradores diferentes no decorrer do ano, a gente sabe que eles vão se mudar, tá bom? Mas enfim, é isso sobre essa história. Só teve esse ponto que eu não gostei, mas o resto eu achei bem divertido, achei gostosinho de ler. Recomendo bastante a leitura. Aí nesse meu projeto, né, de dar continuidade a séries, eu li a continuação de Rastros de Sangue, que no caso é O Príncipe Drácula. E aqui a gente vai estar acompanhando a Audrey Rose, que é uma estudante de medicina forense. Esse livro se passa logo após os eventos do primeiro, que é o Jack Estripador. E ela vai estar indo para uma espécie de escola junto com o Thomas para poder disputar uma vaga para continuar estudando a ciência forense. Só que algumas mortes começam a acontecer e ela vai ter que investigar aquela situação. A gente percebe que a Audrey ainda tá ali sofrendo com alguns traumas, ela ainda tá abalada por alguns acontecimentos do primeiro livro. A gente vê uma evolução no relacionamento dela com o Thomas, só que antes disso acabam acontecendo alguns conflitos. Porque assim, gente, como eu falei no primeiro livro, né, pra vocês, nessa época aqui que essa história se passa, não era comum as mulheres estudarem esse tipo de coisa. Então, nessa escola, ela vai sofrer muito preconceito a respeito dos outros caras, né, que estão estudando ali, pelo fato dela ser uma mulher. E você vê que pelo Thomas ser apaixonado pela Audrey, em alguns momentos ele quer protegê-la, só que é uma situação que às vezes é melhor você deixar a pessoa sozinha. Você deixar ela fazer as próprias escolhas e tomar as próprias atitudes. Porque você interferir nisso, às vezes acaba atrapalhando mais do que ajudando. Mas assim, foi bacana de acompanhar essa parte deles. Outra coisa que eu gostei é que, apesar de ser um ambiente que tem muitos homens ali em volta, a autora sabe colocar diálogos entre as mulheres que nem sempre são sobre a questão de homens, né? Tipo, aparecem algumas outras mulheres nesse castelo onde eles estão. E a Audrey meio que faz amizade com elas. Isso é bem legal de você acompanhar. Não é em todo livro que eu vejo, então assim, eu super curti isso. E a respeito da investigação, o que eu achei interessante é que, como é um lugar bem afastado, né, você vê que as pessoas do lugar, elas acreditam em certas lendas, né? Então, assim, pelo fato das mortes estarem acontecendo de uma determinada maneira, elas ficam, tipo, naquela vibe de, oh meu Deus, o Drácula vai voltar, sabe? Porque as pessoas acreditam nessas lendas. Então, assim, a gente vai ter uma investigação onde uns investigadores ali, né, os personagens, precisam estar se desviando dessas crenças populares. Isso é uma coisa que eu achei super legal. Inclusive, nesse livro aqui, foi diferente do primeiro, tá? Eu não consegui acertar nesse. Então, eu gostei bastante dessa história. Então, eu fiquei super feliz com essa leitura. Fiquei realmente entretida, me empolguei ali. E, normalmente, gente, eu não sei se vocês têm essa impressão. Quando é em série, a gente sempre acaba gostando mais do primeiro livro. É meio difícil acontecer de eu gostar mais da continuação. Então, aconteceu com esse aqui, eu fiquei super feliz. Também concluí a leitura de Sem Coração, da Marissa Meyer. E assim, gente, coisas que vocês precisam saber sobre esse livro. Tem gente que acha que ele faz parte das Crônicas Lunares, que é uma outra série da autora. Mas não, esse livro é completamente independente, ele é volume único. Ele é um reconto da Rainha de Copas, né, da história da Alice do País das Maravilhas, só que a gente não vai ter Alice. Aqui é a história da Catherine antes dela se tornar rainha. E basicamente a Catherine era uma jovem assim que sonhava em ter, por exemplo, a própria confeitaria, sabe, ter um amor ali. Só que ela acaba se apaixonando pelo bobo da corte que tá ali no reino. E ao mesmo tempo ela se vê numa situação onde ela tá sendo meio que obrigada pelos pais a aceitar o cortejo do rei. E nessa história também vão ter alguns acontecimentos envolvendo o Jaguardarte, que é como se fosse um monstro, meio que um dragão, tá, gente? Eu não sei explicar. Eu vou botar a foto do que é esse bicho aqui, tá? Mas enfim, ele vai estar causando ali um tumulto no País das Maravilhas. Eu gostei bastante desse livro, só que eu tenho algumas ressalvas. Primeiro, ele é um reconto de fadas, né, que mistura aí a fantasia com o romance. Pra quem é mais romântico, cara, vai amar isso aqui. Pra mim, que já sou um pouquinho de coração mais seco, eu achei que o romance se deu uma estendida, poderia ter acontecido coisas mais interessantes ali no meio. Porque o início desse livro, ele é bem romancezinho mesmo, sabe? Dela conhecendo o bobo da corte, coisas do tipo. Só que as partes que envolvem, né, mais fantasia e tem uma pegada meio lúdica, meio nonsense e até um pouquinho meio creepy, né, assim, dentro do País das Maravilhas, elas acontecem mais do meio pro final.
eu não diria nem do meio, eu diria ali dos 60% pro final, sabe? E foi a parte que eu mais gostei, entendeu? Só que se tivesse isso no livro todo, provavelmente seria um favorito. Ele só não foi porque o início realmente ele é um pouquinho mais lento, as coisas ali demoram um pouco pra acontecer, mas ainda assim é uma história bem legal. Parabéns pra mim que esqueci de botar o celular pra carregar e a bateria acabou no meio do vídeo. Continuando, né, gente? O que eu tava falando sobre Sem Coração é que uma outra coisa que interferiu na minha leitura é que, apesar de eu saber que não tinha nada a ver com Crônicas Lunares, e o fato de eu gostar bastante de Crônicas Lunares, eu tinha uma certa expectativa sim, e num termo geral de satisfação, esse livro aqui ficou um pouquinho abaixo, apesar dele ainda ser muito legal, de ser muito interessante, só que assim, Crônicas de Lunares é melhor, tá? Aí teve esse pontinho que interferiu, mas é uma história super bacana, super divertida. Eu acho que pra quem gosta de fantasia com romance vai amar isso aqui. E o legal é que é livro único, a gente não precisa ler uma série gigantesca, assim. A escrita da Marissa Meyer é muito gostosa, ela acaba fluindo bem rápido, então assim, super recomendo essa releitura de Conto de Fadas pra vocês também. E assim, meu mês estava maravilhoso, gente, porque tudo bem, não foram só livros 5 estrelas e favoritos, mas teve muita coisa boa. Eu tava feliz lendo esses livros, sabe? Eu tava realmente empolgada. Aí eu fiz o quê? Fui lá e estraguei o mês. Porque assim, eu fui pegar um conto que pelo título e pela capa me chamou muita atenção, então ele tava, acho que ele tava até gratuito. Eu baixei e fui super empolgada pra ler, que foi o conto Zumbis em uma Nave Espacial. A capa também é legal, ela é bem bonita, e a premissa é que a gente teria um grupo, né, de adolescentes ali, meio que jogando um jogo de RPG, com um sistema criado por eles, em que teria essa missão aí com os zumbis dentro da nave, sabe? Então, assim, pra mim, que gosto dessa coisa meio ficção científica, com nave espacial, e que eu já joguei muito RPG, inclusive na época da escola, né, assim, ensino médio, que a gente não queria perder horas criando uma ficha de personagem, uma coisa muito complexa, sabe? A gente acabava criando ali os nossos próprios sistemas só pra jogar rapidinho, né? Só pra ter um gostinho. Então, pra mim, eu pensei assim, cara, vai ser o conto perfeito, sabe? Só que não! Eu detestei o conto, sério, gente. Eu acho completamente esquecível. Eu tô lembrando, né, de comentar agora com vocês porque ele é recente, mas eu tenho quase certeza, se daqui a um tempo, né, se daqui a alguns meses vocês me perguntarem sobre esse conto, eu vou ficar meio tipo assim, que conto é esse, gente? Eu li isso. Porque foi justamente isso, né? A gente vai ter esse grupinho aqui e mesmo que seja rápido, eu entendo, né, que é um conto, então não vai ter muito desenvolvimento, aquela coisa assim. Mas os personagens, pra mim, pareciam todos iguais. Tanto eles conversando entre si, os adolescentes, quanto os personagens que eles criam dentro do RPG. Não tem uma cena marcante, né? Porque às vezes conto, né? Tem disso, né? Às vezes é uma cena assim que fica tipo, uau! E não tem a luta que tem ali, eu achei muito mal descrita, sabe? Completamente esquecível. Não tem nada, sabe? Deve ser umas 20, 25 páginas, só que assim, não tem nada que marque. Não tem nada que você olhe e fale assim, ah, isso aqui é legal, sabe? Então, assim, eu olhei, tipo, tá, eu vou esquecer, sabe? E foi isso, foi, assim, a única leitura ruim do mês, porque eu realmente detestei esse conto aqui, e meu cérebro vai deletar ele, assim, ó, rapidinho. E bem, gente, esses aqui foram os livros que eu li durante o mês de abril. Fiquei bem feliz porque eu li bastante coisa e bastante coisa boa. Tô bem empolgada esse ano, assim, com as leituras, né? E agora eu quero saber de vocês o que foi que vocês leram durante o mês de abril. E se vocês já leram algum desses livros, me contem aqui nos comentários, vamos bater um papo. Lembrando que os links dos vídeos citados vão estar aqui no box de descrição, junto com as minhas redes sociais e também com o link de compra desses livros. E assim, gente, se vocês quiserem comprar algum desses livros ou qualquer outra coisa, né, no site da Amazon, Submarino, Americanas, a Editora Wish, comprando através desses links que estão aqui no box de descrição, pode ser qualquer coisa, mas sendo através desses links, vocês ajudam o canal sem pagar nada mais por isso. Mas enfim, todas as informações vão estar aqui embaixo. A resenha de Carrie junto com as adaptações vai estar saindo em breve pra vocês, então por favor aguardem. E era isso que eu tinha pra hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, não saiam do vídeo sem deixar um like, sem se inscrever no canal. Comentem, tá, gente? Isso além de vocês conversarem comigo pra não estar que nem doida aqui conversando sozinha com a câmera, a gente interage, ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é legal e é relevante e a mostrar para mais pessoas. E vocês sabem que eu respondo todos os comentários, tá bom? E é isso, tá? Eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!